Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem por aí? Estamos aqui hoje para receber o Paulo Nassaro. Estou super animada. Quem for entrando, já estou vendo o pessoal entrando, Edinha, Cíntia, Mascarenhas entrando. Eu quero a ajuda de vocês para saber se está tudo ok com o som, com o vídeo. Antes da gente começar a conversa, Cláudia, todo mundo chegando. Jorge também. Só para dar uns avisos, ontem nós tivemos uma conversa super legal com o Joaquim Marçal lá no Facebook. A gente está tendo uma série de lives específicas sobre preservação histórica e memória lá no Facebook. A gente teve uma conversa muito legal com o Joaquim, ele falou um pouquinho da BN Digital, que é a iniciativa voltada para a preservação digital da Fundação Biblioteca Nacional. E foi super legal a conversa, a gente teve mais de cerca de 80 pessoas comentando e participando. Foi super divertido, ela está salva lá no nosso Facebook e também está no YouTube. Quem perdeu, quem quiser acompanhar, pode dar uma olhada nesses canais. Eu estou esperando o Paulo entrar. Deixa eu ver se ele chegou. Acho que não. Amanhã, aproveitando esse tempinho que a gente está tendo, amanhã, aí eu vou conversar com o historiador Sandro Fernandes sobre a Enedina Alves, que foi a primeira engenheira negra do Brasil. Eu estou super animada por essa conversa. É um tema, um recorte de gênero e raça muito legal para se abordar dentro da história do setor elétrico. A história dela não é muito divulgada e com certeza merece ter todo esse reconhecimento que ela teve em vida. Estou muito feliz com essa conversa de amanhã. Também espero vocês lá. Paulo, deixa eu falar com ele para ver. Paulo, você está me ouvindo? Ah, agora ele entrou. Oba, vou convidar ele aqui. Oi, Paulo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Estávamos só esperando você para começar essa conversa. Ah, perfeito. Obrigado. Já quero agradecer aí ao convite da equipe aí do Memória da Eletricidade. Obrigado. Paulo, a sua imagem está travando um pouquinho para mim. Tá, vou Eu tentar não aqui. sei se pode. Minutinho só, então. A gente se falou mais cedo, estava tudo bem, mas a internet é uma questão surpreendente. Pessoal, enquanto. Opa, agora voltou. Agora voltou. Vamos lá, então. Você tá me escutando normal? Perfeitamente. Ah, maravilha. Não, Leila tá pedindo para reiniciar, mas eu acho que agora vai. Se der mais algum problema, a gente vê se volta. Perfeito. Desligando e reconectando fica bom. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre comunicação e memória nas organizações diante dos grandes e novos desafios que a gente encontra pela frente. E Paulo, eu vou
não vou seguir o roteiro, porque eu queria que a gente continuasse uma conversa que você começou lá no podcast da Aberj, no Falação. Eu fiquei super animada, eu acho que vocês lançaram na semana passada. E você fala um pouquinho, você termina o podcast falando um pouquinho sobre o momento de desencantamento, das narrativas de desencantamento dentro das empresas. E como é que a memória empresarial, iniciativas voltadas para reconstituição histórica das empresas pode ajudar nesse momento. Eu acho que com a pandemia, eu não sei se você falou desse desencantamento especificamente sobre a pandemia, ou a pandemia chega ainda para reforçar essas questões. Você explica um pouquinho... Não, primeiro, desculpa, eu comecei tudo errado. Eu queria primeiro que você se apresentasse para quem não vive no planeta comunicação no Brasil, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua formação. Aí depois a gente vai para essa pergunta. Perfeito. Bem, eu tenho uma formação que vem de várias áreas, né, que tem interface com comunicação. Né? Antes da comunicação, eu trabalhei 13 anos com cálculos de termodinâmica, né? Isso nós estamos falando da década de 70, né? Que foi uma forma de eu conseguir me sustentar, né, em São Paulo, porque eu venho do norte do Paraná, de uma pequena cidade chamada Bela Vista do Paraíso, passei por Londrina, e nos anos 60, 68, 69, participei do movimento estudantil, na época, era bem jovem, né? E a partir disso, fui para São Paulo, então, nessa época, nos anos 70, eu fiz uma formação que é baseada, então, na matemática e na engenharia. Né? Até chegar nos meados dos anos 70, em que aí, então, eu migrei para a área de comunicação, né? E até chegar no ambiente uspiano, onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado em Ciências da Comunicação. Né? Eu fiz um doutorado também em Milão, né? E tenho participado de vários projetos com universidades do exterior, uma delas a Universidade de Liverpool, onde eu fui pesquisador no ambiente da British Academy, né? Estudando, inclusive, as ações culturais no ambiente das Olimpíadas do Rio de Janeiro para subsidiar essa parte cultural das Olimpíadas de Tóquio. Né? Um detalhe é o seguinte, dentro da Universidade de São Paulo, estou fazendo a minha carreira, né? Fiz a livre docência e também o concurso de livre docência, e hoje sou professor titular. E dentro da Universidade de São Paulo, eu coordeno um grupo chamado Grupo de Estudos de Novas Narrativas. Isso é um chapéu meu, que é a Universidade de São Paulo. O outro chapéu, onde eu convivo já há quase 25 anos, né? Com vários papéis, é o ambiente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, onde eu sou o diretor-presidente, dividindo hoje a gestão com o Hamilton dos Santos, que é o diretor-geral, né? E também o uspiano, mas aí a partir de outra escola da Faculdade de Filosofia Ciências Humanas, né? Da FEFELESH, né? A famosa FEFELESH. Tá? Nossa, muito bom. Esse início surpreendente, até para mim mesma, que acompanho a sua carreira há um tempinho aí. E o pessoal da BES está assistindo a gente, já vi eles entrando. O Hamilton também vi ele comentando aqui, comentou agora. Aí, começando, então, o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema que você começou lá nesse podcast, que eu achei super interessante. Inclusive, recomendo para quem quiser começar a pensar um pouco esse tema. Sobre as narrativas de desencantamento corporativas e como é que a comunicação, juntamente com a preservação histórica, podem ajudar a mudar esse cenário. Então, eu acho que aplicar um pouco nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo pode ser interessante. Perfeito. Bem, quando a gente fala de desencantamento, né, das narrativas, eu tenho como referência, né, o Max Weber, que é um sociólogo que estruturou, né, juntamente com o Durkheim, né, sociólogo francês,
e o Marx, né, o Karl Marx, o que a gente chama de sociologia moderna, né? O Max Weber, né, no ambiente ainda da segunda metade do século XIX, ele vai trabalhar duas metáforas que são muito encantadoras, né? Porque também são literárias, né? Por exemplo, quando ele fala de desencantamento do mundo, ele está fazendo uma referência a uma obra literária do Goethe, tá? E também a outra metáfora é a jaula de ferro. Bem, vamos começar pela jaula de ferro, então. A jaula de ferro é aquele contexto, né, que vai normatizar, né, o cotidiano, a vida cotidiana, né, de uma sociedade que vai se transformando, né, numa sociedade cada vez mais complexa, pelos seus aparatos tecnológicos, né, pelos seus regramentos, né, burocráticos, né, quer dizer, tudo aquilo que vai organizando a vida da sociedade contemporânea, né, principalmente a partir da primeira e segunda revolução industrial, né? Então a gente vai chegar num cotidiano muito normatizado, muito cheio de protocolos, né, para que esse mundo funcione, né? Esse mundo que começa com a consolidação dos estados nacionais. Estamos falando especificamente da consolidação dos estados nacionais europeus, né? Itália, a França, né? e a Alemanha, e etc. Tá? E vamos dizer, em todo o processo em que esses estados vão se espalhando pelo mundo, né? A gente está pensando aí, por exemplo, em Inglaterra, como que a Inglaterra, que foi um grande império, né? Onde o sol nunca se punha, né? Vamos dizer, administrava tudo isso. Então, ele vai contextualizando tudo isso, né? E ele vai dizendo, ó, por trás disso tem toda uma burocracia especializada em todos os setores que você possa imaginar, né? Então, o que acontece? Essa normatização, né, ela vai o quê? Vai asfixiando especificamente, né, no nosso território aqui, na nossa conversa, as narrativas, né, os relatos, né, as histórias, né, por sua vez, vai provocando isso que ele chama de desencantamento do mundo, né? Quer dizer, o Weber, ele tinha uma visão trágica do mundo, né? A visão dele era essa visão de que cada vez mais a gente, no limite, né, no extremo, né, a gente vai para uma sociedade que pode chegar, vamos dizer, a uma robotização, né, dos comportamentos e etc. Então, quando ele está colocando dessa forma, né, aonde que se coloca a subjetividade, né? A subjetividade, né, o campo, então, aonde a gente tem aquilo que a gente chama de habilidades humanas, né? Uma delas, a comunicação, né? Numa delas, tudo aquilo que se refere à psique, né? Tudo aquilo que, de certa forma, é muito difícil que essa burocracia ela faça o controle vamos dizer, das atividades humanas, das relações humanas, né? Então, a gente tem aí vamos dizer, essa contextualização. Esse ambiente, né, que o Weber descreve, a gente pode também fazer uma relação com os tipos de modelos de administração que começam a ser estruturados a partir também do século XIX, né? É óbvio que você tem indícios desse controle anterior a esse período da primeira e segunda revolução industrial, né? Um deles que eu já quero destacar é o controle do artesão, né? Porque você tem aí o artesão, ele de certa forma ele é um ser, né, que determina, que tem autonomia sobre aquilo que ele cria, principalmente no que se refere aos tempos e movimentos daquilo que ele vai operar para criar alguma coisa, tá? Mas então esse processo já de controle desse ser, né,
entre aspas, incontrolável, que é a tesão, né, vai desencadear num primeiro modelo de administração, que é um modelo em que a gente chama Organização Científica do Trabalho. Tá, olha o nome já, Organização Científica do Trabalho, né, em que a gente tem um ícone, né, que teorizou sobre esse modelo de administração, chamado Frederick Taylor, tá? Então, o Frederick Taylor, ele vai, onde vem a palavra, então, Taylorismo, né? Tá? Ele vai observar o processo simples de trabalho, por exemplo, a construção de um muro feito por um pedreiro e etc. E ele vai retalhar aquilo que é um processo de produção em etapas, tá? Então, aí você já começa a ver que começa a ter o quê? Um controle sobre os processos humanos, especificamente aí os processos de trabalho. Agora, o Taylor era um sujeito que ele tinha uma obsessão, né? Que extrapolava, de repente, a questão só do olhar sobre o trabalho. Então, ele chegou... tem histórias, né? Sobre o Taylor, que ele chegou, por exemplo, a contar os passos que ele tinha, né? Até chegar ao trabalho, quantas vezes que ele passava a lâmina de barbear de um lado, do outro, etc. Quer dizer, sempre procurando fazer o controle dos processos de trabalho no sentido do quê? No sentido de ganhar produtividade em escala. Tá? Então, esses processos, né, ligados ao cotidiano, as artes, tá, que são muito importantes nessa conversa que a gente vai ter aqui, elas já fazem uma crítica muito severa, né, e amplamente conhecida desses processos no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Tá? Então, por exemplo, os sindicatos da época, os sindicatos norte-americanos, eles vão, de repente, financiar, né, uma parte do financiamento dessa obra chamada Tempos Modernos. A gente tem, né, o mundo sob a égide de um tempo industrial, não um tempo mítico, né? Não é um tempo circular, é aquela famosa linha do tempo, em que uma das primeiras imagens do filme é 6 horas da manhã. Tá? 6 horas da manhã, as massas indo para os sistemas de transporte, e aí o meio-dia, né, o relógio de novo, elas almoçam, 6 horas da tarde, as pessoas estão saindo em massa de novo dos seus ambientes de trabalho e voltando para o sistema de transporte, etc. Então, você está vendo o seguinte, quer dizer, que essa ideia, por exemplo, que observada pelo Weber, ela se concretiza também, né, no mundo do trabalho. Né? E especificamente fazendo o quê? O controle do trabalhador, aí no caso um trabalhador ainda bastante manual, tá? Por meio das etapas de trabalho, né? Por meio dos tempos em movimento dessas etapas, e é óbvio que num ambiente desse, tudo que se refere à narrativa, tá? Ao falar, ao se expressar, tá? Não faz parte do jogo. É literalmente uma perda de tempo, porque nós estamos falando de um modelo em que, na ponta de uma pirâmide, tá? Você tem o quê? Você tem aqueles que pensam e na base da pirâmide você tem aqueles que fazem. Né? Então, a gente já tem um descolamento no âmbito do que se cria, tá? Do que se executa, e etc, etc. Então, é óbvio que esse modelo, né, ele vem durante o século XX todo tensionado, criticado, né? Seja nas relações sociais, né? Seja na academia, né? Porque ele vai, além, é óbvio, de causar, né, uma narrativa pobre, uma narrativa baseada em ordens, né? Não manda quem pode, obedece quem tem juízo, você tá aqui para trabalhar, não para pensar, e etc. Vamos dizer, durante o século XX também, observações, a partir, por exemplo, de estudos, pesquisas acadêmicas, né, e vida real, mostrando que quanto mais as pessoas também
as pessoas tiverem uma visão do processo como um todo, elas poderem contribuir na criação, né, nas soluções de problemas, né, enfim, vai desencadear processos ligados àquilo que no contemporâneo é muito importante, que é a inovação, né, enfim, a criação, né, e etc. São bandeiras, inclusive, do contemporâneo. Um aspecto também, só para a gente finalizar, é que esses processos que são influenciados, né, principalmente por essa escola, né, histórica da administração, vai criar um homem homogêneo. Tá? Vai criar, né, o famoso homem econômico, né? Quer dizer, alguém que está no mundo só para produzir. Né? E vai criar, então, né, aquilo que a gente chamava, nem sei se existe ainda, o famoso operário padrão. Né? Que é o quê? É literalmente um ser que se locomove, que faz a sua vida cotidiana dentro de regras, né? De horários muito estabelecidos. Até a roupa dele é o uniforme. Né? Agora, se você vê, né? Como é importante uma conversa como essa. Dentro do ambiente organizacional, a gente vai ter o quê? A gente vai ter hoje, né? A gente não fala assim, homogeneidade, a gente fala, por exemplo, em diversidade. Olha só, é uma outra visão de mundo. Né? A gente já não tem, vamos dizer, essa possibilidade dos horários, né? Todos amarrados, todos sob a égide vamos dizer, do tempo, desse tempo industrial. Né? A gente tem já a possibilidade, né, cada vez mais, de diversificar tudo isso. A pandemia, né, para chegar então no aspecto que você colocou, ela vem, de certa forma, fazer com que as pessoas, de forma, vamos dizer, elas foram forçadas, né, a uma nova relação com o tempo, né, uma nova relação com o espaço, né, onde a rua se mistura com a casa, de certa forma. A gente tem aí, vamos dizer, a possibilidade, inclusive, de pensar sobre aquilo, né, que a Ecléa Bose, né, uma grande teórica na área de memória, né, chamava dos tempos mortos, né, que são aqueles tempos que a gente perde. Né, e aí os mais pobres perdem muito mais, que são ficar 3 horas dentro de um transporte público, ficar em filas imensas, e etc. Quer dizer, a gente tem uma oportunidade de repensar tudo isso e poder, de repente, humanizar, né? Sair dessa jaula de ferro e, de certa forma, começar a encantar o mundo. É óbvio que eu posso falar um pouco aí do encantamento do mundo do ponto de vista do território da narrativa, que é o campo que eu pesquiso e atuo. Muito legal, Paulo. Esse tema que você trouxe da construção de pertencimento e de narrativas de encantamento, engraçado você trazer, porque ela serve também a essa própria lógica produtivista, né? Uma vez que você melhora o comportamento do funcionário e a produtividade, além de ser super bem visto. Aí eu queria saber uma opinião de alguém, do profissional de comunicação corporativa, como é que a comunicação corporativa pode servir, pode produzir significado e gerar pertencimento nesse mundo contemporâneo. Primeiro, abandonando a ideia de que existem manuais, tá? De que existem, vamos dizer, soluções fáceis para as questões comunicacionais hoje. Né? Por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade hoje, tá? Que por razões da democracia, tá? Principalmente no mundo ocidental, tá? E também por razões tecnológicas, elas permitem, né? Elas dão a oportunidade de que todos, no extremo, tenham voz, tá? Que todos produzam, de alguma forma, narrativas. Tá? Né? Então, dentro dessa ideia, né? A gente tem aí, vamos dizer, essa possibilidade de ter o quê? De ter embates entre aquilo que as organizações, né? E aí eu posso estar falando de empresa ou instituição, né? Produzem, né? E fazem circular no meio da sociedade.
tá? Quer dizer, num tempo atrás, a produção dessas narrativas, elas eram, de certa forma, hegemônicas, quer dizer, essas narrativas eram colocadas e elas se transformavam numa, vamos dizer, numa narrativa que não era contestada, né? Quase que numa verdade absoluta, etc. Hoje a gente tem uma sociedade, né, que ela, essa sociedade, né, esse social, né, que muitos chamam de muitas maneiras, né? No mundo corporativo, você tem o jargão chamado de stakeholder, tá? Em que se colocam, de repente, inúmeros públicos que convivem com essas narrativas da organização. Quer dizer, qualquer, então, desde o indivíduo até esses públicos mais organizados, mais perenes, né? Podem, de repente, confrontar, tá? Ou até reforçar aquela narrativa que a organização está disponibilizando. Tá? Então, esse é um dado que os comunicadores, hoje, eles precisam trabalhar o tempo inteiro. Eles precisam entender que eles não estão num mundo em que as narrativas deles serão simplesmente consumidas. Tá? Não, essas narrativas, elas vão o tempo inteiro serem discutidas, tá? E confrontadas. Aquilo que muita gente chama de embate de narrativas, guerra de narrativas e etc. Por outro lado, o que é importante a gente pensar é o seguinte aqui. As fontes de poder narrativo hoje, tá? As fontes tradicionais, elas, na língua portuguesa, tá? Elas, de certa forma, né? Elas sempre começam com a palavra P. Tá? Então, a gente tem, no ambiente do trabalho, né? O patrão, né? Aí pode ser uma representação dos acionistas e etc. Tá? Ou dos grupos de controle, né? Na família, a gente tem os pais, né? No âmbito da igreja, o padre, o pastor, o pai de santo, né? No ambiente da política, o prefeito, o presidente, tá? No ambiente da escola, o professor, o pesquisador, etc, etc. O que acontece é o seguinte, é que esses P's, essas fontes tradicionais de poder, tá? Elas perderam força, no sentido de que elas não são mais as únicas produtoras de verdades, conhecimentos, referências no âmbito da família, no âmbito da escola, no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade, no âmbito da cidade, e etc. Tá? Então, os comunicadores tradicionais no campo da comunicação empresarial, eles continuam ainda trabalhando naquela ideia de que a empresa pode tudo. Né? O que não é verdade, porque a empresa hoje, por razões da democracia, da tecnologia e também pelo trânsito que as pessoas têm hoje, tá? Pelo trânsito, as pessoas não moram mais dentro da própria empresa. Eu sempre lembro das vilas operárias que existiam em São Paulo, que foram construídas nos anos 10, né? Nos anos 20 do século passado, em que você tinha a fábrica e do lado você tinha as vilas operárias. Ou no ambiente das fazendas, né? Você tinha lá as colônias, né? Onde os agricultores moravam. Quer dizer, então, esse controle sobre o social também, ele já não existe mais. Então, as pessoas, elas vêm para o trabalho, mas elas não têm mais uma única função enquanto público. Elas não são só trabalhadores. Elas também têm inúmeros outros papéis. O que vai levar também o quê? O famoso vazamento de informações, quando você tem, de repente, alguma coisa que acontece dentro da organização, tá? Que são desalinhadas da ética, da estética, da técnica que a sociedade exige, tá? Vazando para a sociedade. Então, você vê aí que isso traz para o comunicador tradicional, que ainda pensa, né, em soluções de gaveta, em soluções de prateleira, e etc., que ele tem que hoje trabalhar, né, a partir de interfaces onde ele tem também que adquirir conhecimento para ele entender o contexto psicológico, o contexto histórico, o contexto arquitetônico, tá? O contexto tecnológico, uma série de contextos hoje que são muito locais. Né?
Então, essas necessidades, né, estão relacionadas também com, com esse novo fazer das narrativas que traz essa ideia de que a empresa é um território, né, que é a extensão da sociedade. E é óbvio também, pelo poder que essas empresas têm, pelo tamanho delas, pelo poder econômico, elas também fazem com que a sociedade seja, de alguma forma, uma extensão delas. Né? Então, é por isso hoje que a gente vê fenômenos no cotidiano das empresas que, na realidade, são vistos como inovação, mas não são inovação. Eles são, de repente, quase que uma imposição que vem dentro de uma construção histórica. De repente, né? O funcionário, de repente, de um grande banco, o funcionário de uma grande financeira, etc., chegando a trabalhar de bermuda, por exemplo. Né? O que a gente vê? A gente vai vendo as transformações sociais chegando dentro das organizações. Ou a própria ideia da diversidade, né? que entrou para ficar dentro hoje do ambiente organizacional. Né? Paulo, nesse contexto que você citou de emergência, né, desses multiprotagonistas da construção da narrativa e das adaptações que os profissionais da comunicação corporativa vão ter que passar para poder englobar esse novo contexto, qual é o papel da memória empresarial e institucional? Então, é bem interessante a questão da memória, né? Porque primeiro a gente tem que entender o que é memória. Tá? A memória, né, é um conjunto de representações, né, que são dinâmicas, né, e que são formadas no nosso sistema nervoso. Tá? Agora, por meio do quê? Por meio dos nossos sentidos. Tá? Por isso que as memórias que ficam são aquelas que marcaram a nossa experiência, a nossa vida. Agora, esses sentidos, tá, eles são, é óbvio, né? A visão, o olfato, o paladar, né? a audição, né? Quer dizer, tudo isso que a gente chama dos 5 sentidos, tá? Que é óbvio que são as chaves para que as organizações com as suas narrativas, né, cheguem à psique das pessoas, ao mundo subjetivo dessas pessoas. Tá? A partir dessa definição, né, que é uma definição que eu procuro sempre fazer a partir, por exemplo, do território da narrativa, né, a gente tem que entender que as narrativas que têm força para, na nossa sociedade, que é uma sociedade da informação, né, eu chamo até que é uma sociedade da memória, e depois vou explicar por quê, tá? Que essas narrativas, então, elas superem aqui 2 grandes problemas, para começar. Tá? A obesidade da informação, tá? E o outro, o déficit de atenção. Né? Então, comumente, e muitas das pessoas que estão participando da nossa conversa estão, nesse momento, convivendo com 2, 3 telas ao mesmo tempo, inclusive com essa telinha que a gente está conversando agora. Tá? Né? Então, se a conversa ela não tiver algum tipo de atração, tá? Se essa conversa não tiver algum tipo de, vamos dizer, ressonância naquilo que tem sido a trajetória, a experiência das pessoas, né? Essa conversa é uma conversa que não vai chegar a lugar nenhum. Né? Ao mesmo tempo, como a gente também tem muitas conversas interessantes ao mesmo tempo, né? A gente pode ter esse fenômeno da saturação, né? Que pode levar ao caos da informação. Então, sabendo hoje que as pessoas vão também, que as pessoas elas têm esse estado de obesidade informacional potencial, mas elas também têm uma o quê? Fome de sentido e significado. Né? Então, a gente tem aí questões que os comunicadores eles precisam incorporar hoje nos processos comunicacionais. E aí, com todos os públicos, com todas as redes de públicos, com todo esse social que faz parte hoje vamos dizer, do meio ambiente da organização. Né? O Philip Kotler tem uma frase que é icônica.
que a gente tem que colocar nas paredes das diretorias de comunicação. Toda empresa hoje, ou toda organização, né, ela vive no meio ambiente de públicos. Tá? Então, nessas relações, e essas relações elas se dão o tempo inteiro pelas narrativas. Né? E essas narrativas, elas sempre estão no campo da memória. Tá? Por quê? Porque nós estamos num presente que o tempo inteiro se transforma em passado. Então, é uma visão agostiniana, tá? De que a gente tem, na realidade, a ideia do presente dos tempos passados, presente dos tempos presentes e o presente dos tempos futuros. O presente dos tempos passados é a memória. O presente do presente é o instante, e o presente do futuro é a projeção, é a espera. Né? Então, alguém pode estar escutando isso e falar, isso é filosofia, está falando aí Santo Agostinho, 1000 anos atrás, etc. Ora, eu vou só dizer para você o seguinte, ó, as maiores empresas do mundo, as empresas mais valorizadas do mundo hoje, e vou citar 3, né? Posso citar 4, a Apple, o Google, né? A Microsoft, o Facebook, são empresas de memória. Tá? São empresas de memória, são empresas que trabalham com a memória. Tá? Claro, com perspectivas diferentes, né? Com produtos diferentes. Mas o que é o Facebook, por exemplo? O Facebook é uma empresa que trabalha com comunidades de memória. Tá? Com comunidades afetivas. Né? Porque eu não convido ninguém, ou eu não participo ninguém, eu não participo de algum perfil e etc., se não tiver alguma coisa que me afete, que tenha passado pelos meus sentidos. Né? Seja o sentido de amor, seja o sentido de ódio, e etc. Tá? Então, Sim, você pega uma empresa que tem hoje bilhões de pessoas com perfis, né? Que é o Facebook, é uma empresa de memória. Se você pega o Google, tá? Né? Então você pega o Google é uma empresa de memória. Se alguém entrar aqui, não souber quem é o Paulo Nassar, coloca lá assim, quem é o Paulo Nassar? Tá? Tá? É uma pergunta ligada E que mais do que isso, né? Que capitaliza essas memórias, vende esses pontos de contato com os consumidores para os interessados. Que uma vez que você já sabe quais são as memórias que você pode ativar nesses consumidores, fica muito mais fácil construir essas narrativas, né? Nesse sentido, tá? Essa intervenção sua foi importantíssima, porque nós estamos falando de um novo comunicador hoje, que tem que ser o quê? Um cientista de narrativas. Tá? Esse cientista de narrativas, ele também é um cientista de dados. Tá? Então, é óbvio, quando a gente usa essas metáforas, cientista de narrativas, cientista de dados, são metáforas. Eu tenho que entender o seguinte, que quando a figura de um cientista de narrativa, por trás disso tem equipes trabalhando. Tá? Vamos dizer, a sociedade é isso, quer dizer, esse ganho de escala, em que você junta pessoas, né, com habilidades diferentes, que possam ter, de repente, habilidade de leitura de dados e etc., que possam subsidiar alguém que tenha a capacidade de escrever hoje narrativas encantadas. Né? Então você vê, por exemplo, que os números hoje, eles se aproximam também das palavras. Né? Os números também são representações. Né? Não é por acaso, por exemplo, quando você vê, né, no ambiente, por exemplo, dos sumérios, por exemplo, né? Tá? E aí nós estamos falando, né, da epopeia de Gilgamesh, né? Gilgamesh, tal. O que a gente tem ali, né? A gente tem dos escribas, daqueles caras que começavam a contar o número de sementes, a quantidade de sementes, o número de ovelhas, etc., etc., que vai surgir, né, a escrita, né? Que vai surgir a escrita, né? Então, esse é um mundo, né, que o comunicador, né, as direções de comunicação, elas precisam entender que mais do que gestores hoje de processos, tá, de políticas, e que são coisas muito importantes, eu quero destacar que são muito importantes, tá? Essas áreas também são áreas que precisam se intelectualizar.
Tá? Nós não podemos ter mais à frente de áreas de comunicação analfabetos. Tá? Analfabetos nas ciências da natureza, das ciências humanas e etc. Comunicação hoje, eu falo isso no meu primeiro livrinho, que é de 1995, que é o que é comunicação empresarial da icônica coleção Primeiros Passos, tá? Que é o seguinte: a comunicação é tão importante, tá? Né? Que ela deveria ser dirigida pelo presidente da empresa, tá? O presidente da empresa tinha que ter a mesa lá na área de comunicação. Isso é uma metáfora em cima da famosa frase do Nenê Prancha, lembrada pelo João Saldanha, né, o finado João Saldanha, em que ele dizia que o pênalti era tão importante que tinha que ser batido pelo presidente do clube. Tá? Então, essa complexidade hoje, né, de uma área, né, que é muito importante, a área da memória é uma indústria hoje, é a principal indústria do mundo. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Quando você fala de memória financeira, tá? O que tem hoje de mais importante na questão hoje da memória financeira? São processos tecnológicos, chamados blockchain. Tá? O que é isso? É a memória financeira, quer dizer, a pegada, né? Uma pegada dos dados financeiros que vai ser validado por toda uma comunidade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje, de gestão do conhecimento, né? Pega empresas, por exemplo, grandes empresas que são ícones em segmentos econômicos importantes. Pega uma Embraer, por exemplo, que é formadora de toda uma indústria aeroespacial no país, com milhares de fornecedores, tá? Com produtos inovadores, né? Etc. Você vai ter o quê? Você vai ter toda uma memória vamos dizer, de setor, do como fazer, etc. Como é que você vai fazer a gestão do conhecimento de uma área ou de uma empresa desse porte? Tá? Paulo, eu vou aproveitar esse gancho que você falou de um pouquinho dessa importância histórica de alguns setores, né, de preservar esse conhecimento, para perguntar o que você entende sobre responsabilidade histórica e social das organizações. Então, dentro de uma visão de que nós estamos numa sociedade da memória e com todos esses impactos econômicos, tá? A responsabilidade histórica é a mãe de todas as responsabilidades, porque ela vai olhar a organização a partir de vários recortes, não no instante, mas numa linha do tempo, tá? Em que você vai ver a consistência de coisas como ações de responsabilidade social, tá? Ações de responsabilidade ambiental, de responsabilidades ligadas à governança, de tudo aquilo que a gente chama, de forma moderna, de ESG, né? Environment, né? Social, governance. Tá? Então, o que acontece? Né? A responsabilidade histórica ela vai colocar à prova, tá? As empresas, as organizações, pessoas, representantes que, por exemplo, fazem greenwash, tá? Né? Ações meramente baseadas naquilo que não é verdade, naquilo que não é credível, né? Que muitas vezes é chamado de fake news, de ações de spin doctor e etc. Então, a responsabilidade histórica, que é a responsabilidade ligada à memória, tá? Ela vai, é óbvio que a gente também está falando não só da responsabilidade ambiental, mas poderia a responsabilidade cultural, a responsabilidade política, uma série de responsabilidades que quando a gente se distancia no tempo, a gente diz, poxa, realmente aquela organização ela foi consistente. Né? Ora, se você todos os dias as organizações elas são postas à prova. Ora, todos nós aqui que de alguma forma estamos dentro de organizações, né, como gestores, como CEOs, etc., fomos postos à prova nessa pandemia. Né? Com certeza. Eu acho que é um momento de tensionamento muito grande das organizações. A gente viu uma movimentação de cobrança da população para que as organizações se movimentassem
e contribuíssem. A gente viu coisas históricas, como a união de empresas do setor elétrico para doação de insumos e dinheiro para a Fiocruz. Está sendo um período bem interessante para analisar esse fenômeno. Sem dúvida. Quer dizer, você tem um momento que toda a narrativa, tá? Principalmente dessas responsabilidades tradicionais, né? A responsabilidade social, por exemplo, ambiental e etc., mas principalmente a social, nesse momento, é posta à prova. Quer dizer, num primeiro momento você tem alguns, é uma minoria da minoria, tá? Que no primeiro momento olha uma pandemia dessa só sob o aspecto econômico. Tá? Agora, economia e todo tipo de abordagem que você possa fazer do ponto de vista organizacional, ela tem que ter hoje, né, no centro das decisões, as pessoas, os cidadãos. Então, o que acontece? Não tenha dúvida que nós vamos passar aí alguns meses, né? Tá? Eu espero que sejam breves, tá? Em que a gente vai olhar a memória dessa pandemia, né? E a memória de uma pandemia que aconteceu na sociedade da memória, tá? A produção, por exemplo, das narrativas, né? E aí nós vamos falar de um tipo de narrativas históricas, por exemplo, aquelas narrativas baseadas em documentos, tá? No ouvir de inúmeras fontes, etc. Elas vão estão e já estarão disponibilizadas para a gente ver comportamentos de marcas, de CEOs, de gerentes, dos nossos amigos de uma mesma sessão, e etc., né? Dos vizinhos, e daí por diante, né? Então, numa sociedade da memória, né, a responsabilidade histórica ela é muito importante, né? A gente olhando para trás, quando a gente vê, por exemplo, no período da Segunda Guerra Mundial, né, o crime do Holocausto, tá? A gente tem o quê? A gente tem registros históricos, né, que são célebres. Por exemplo, eu sempre lembro de um dos narradores das memórias dessa época, né, o Primo Levi, né, que foi prêmio Nobel, né, e depois, pelo trauma que ele não conseguiu superar, ele se suicida em Torino, né, tá? Mas nas suas obras, né, ele descreve, né, todo o modus operandi de uma indústria da morte criada numa sociedade que criou Beethoven, que criou Goethe, que criou Max Weber, né? E etc. Você pergunta assim, como isso foi possível? Né? Como isso foi possível? Agora, você pega, por exemplo, então, né? Para você ver, por exemplo, como que é a memória. A memória está aí, a gente registra, e mesmo que não sejam em tribunais, né? Institucionais, tá? A cada pessoa, cada consumidor, cada eleitor, cada pessoa nos seus diferentes papéis enquanto público vai fazer o seu julgamento, tá? Então, nós estamos falando de comunicação empresarial, vai fazer o julgamento que do comportamento das empresas, do comportamento dos gestores, do comportamento das marcas, e etc. Então, a memória, né, hoje, aí no ambiente organizacional, né, ela é tão importante que a gente tem no ambiente do Brasil, com todas as nossas deficiências, todos os nossos problemas, a gente tem dezenas e dezenas de empresas que hoje têm os seus santuários, né, entre aspas, de memória, que são os centros de memória e referência, onde você tem desde os arquivos, né, comerciais, né, onde você tem as notas fiscais, vamos dizer, os recibos de pagamento de impostos, de transações, de documentos e etc., até, de repente, a gestão, né, do patrimônio de conhecimento das organizações, quer dizer, os seus portfólios vamos dizer, de produção, né, de inovação, de tudo aquilo que ela foi fazendo, né, durante décadas, né? E além disso, né,
quando você fala do subjetivo, inúmeras organizações também trabalham o quê? Né? As memórias de todos aqueles públicos que se relacionam com a organização, a partir, inclusive, dos seus integrantes, né? Exatamente porque a memória ela é um tesouro. Né? É um tesouro onde você, muitas vezes, detecta o lado trágico da humanidade, como eu citei aqui o Holocausto, tá? Mas também você tem o lado luminoso da humanidade, né? Em que você vê o ser humano na sua dimensão criativa, na sua dimensão solidária, né? E daí por diante. A propósito, a Berge, a, a Berge ela tem acompanhado com muito cuidado esse quadro que o Jornal Nacional está fazendo, que chama Solidariedade, né? Que é também algo histórico. Né? Depois de 50 anos, né, você tem marcas da organização sem nenhum tipo de branded content, sem nenhum tipo de aporte comercial, sendo valorizadas pelo seu comportamento ligados à pandemia. Então, a gente tem aí algo histórico também na comunicação, que vamos dizer, pela primeira vez você tem as marcas aparecendo não por tragédias, etc., mas pelo lado luminoso que ela dessa organização. A Berge, inclusive, enviou uma carta à direção da Globo, do Jornal Nacional, exatamente para marcar a posição dos comunicadores empresariais representados pelo nosso Conselho Deliberativo, onde a gente tem os 30 principais setores da economia brasileira, representado pelo seu principal executivo, né? E isso é destacável. Então, vamos destacar, quer dizer, olha a memória da solidariedade feita por um jornal que é visto aí, no mínimo, por 60 milhões de pessoas todo dia, né? Então, é muito importante a gente olhar a questão da história empresarial e da memória, porque a memória é base dessa história, é base de todas as narrativas que vão sendo produzidas, tá? Porque nós vamos ainda conversar muito sobre a memória desses tempos que nós estamos passando. Com certeza, é muito legal você falar um pouquinho de centro de documentação e iniciativas permanentes de preservação histórica, porque quando a gente fala muitas vezes de preservação histórica, parece que é comemoração de efemérides, né, de aniversários, que são muito legais e muitas vezes são oportunidades para as empresas entrarem iniciarem, né, iniciativas de preservação mais amplas e permanentes. Infelizmente, a gente vai ter que começar a se despedir, porque está completando 1 hora e daqui a pouco o Instagram derruba a gente e a gente fica sem vídeo. Aí não vai ser legal. Pessoal, inclusive, eu convido todo mundo que está assistindo. O Paulo participou do Preserva-me 2019, que a gente fez no ano passado lá no Museu de Arte do Rio, de uma roda de conversa super legal sobre memória empresarial. O vídeo está disponível no nosso YouTube. Vocês estão super convidados a assistirem. Paulo, para terminar essa conversa, a gente não completou nem metade do roteiro que a gente tinha combinado, mas foi maravilhosa a nossa conversa. E aí eu queria que você terminasse falando algumas indicações. Na minha, eu já indico, eu vou fazer a indicação do seu livro, que é maravilhoso. Eu até estava dando uma lida dele antes da nossa conversa de hoje, ele já está bem velhinho. Mas maravilhoso para entender o papel das relações públicas dentro desse contexto de preservação histórica e memória empresarial. Aí você tem outras dicas para gente? Eu queria, assim, eu sei que a gente termina daqui 6 minutos, né? Não é isso? Tá? Um pouquinho menos para um pouquinho menos. Então, rapidamente, nervosa. dizer o seguinte, olha, é muito importante que cada empresa hoje contrate um historiador, porque o historiador ele trabalha de forma sistemática, tá? De forma organizada, vamos dizer, toda essa gama de memórias da empresa. Claro que contratando um historiador que entenda a importância de outras interfaces. Não? Um historiador que não entender que ele vai ter que subsidiar a comunicação e outras áreas, né, com documentação, com informações, não é o historiador adequado para estar à frente do centro de memória. Mas esse profissional ele é importantíssimo nesse processo que a gente conversou. Bem, um livro que eu queria citar, tá, é o livro do Rodrigo Kogo, tá? Que é esse aqui, ó, tá? É o livro que
a Berge Editorial editou, que chama Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação. Tá? Então é um livro muito interessante. Tá? Eu tenho um amor especial por esse livro, porque foi o mestrado do Cubo que eu orientei, que virou um livro. Né? Então não tem aquela linguagem, muitas vezes amarrada de uma dissertação, mas está aí. Tá? Uma segunda referência é a tese de doutorado da Emiliana Pomarico, que chama Novas e Velhas Narrativas. Vocês podem pegar pelos bancos de dados. Né? E uma terceira dica é o livro do Alfred Chandler, tá? Que é um livro mais teórico, que é um livro da FGV, que chama Ensaios para uma Teoria Histórica da Grande Empresa. Tá? Então, eu acho aí que é um bom começo para a gente trabalhar esse tema, né, de forma aí estruturada, né, de forma educativa para dentro e para fora da organização. Né? Então, são minhas dicas. Maravilhoso. Paulo, muito obrigada. O pessoal já está chamando você para uma parte 2 dessa live, que não deu tempo de todo mundo mandar suas dúvidas. Pessoal que perguntou o nome do livro do Paulo, a Leila comentou aqui em cima, se chama Relações Públicas na Construção da Responsabilidade Histórica e no Resgate da Memória Institucional das Organizações. Da editora Senac, Senac Editora, né, do Rio, e da Difusão Editora. Enfim. Isso. Né? Gente, muito obrigada, Paulo. Mais uma vez, uma honra incrível conversar com você. Sou super fã. Então, até a próxima e a gente conversa de novo. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Um tema que eu amo, que eu adoro, né? De conversar com você aí nessa 1 hora. Obrigado, Raíssa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.